Bom, a gente agradece a professora Jussara pela fala. Eu gostaria só de sumarizar um pouco do que ela falou e trazer um pouco para a realidade dos outros professores. A gente vai ter aqui professores da matemática, físico-químicos, engenheiros, mas a gente tem no auditório pessoas de todas as áreas. A gente pensou de primeiro fazer e depois abrir uma roda de conversa e os três sentam à mesa e vocês fazem perguntas. Mas se quiserem também, a gente pode fazer diferente. Seria melhor para fragmentar, porque cada um vai ter uma visão diferente do assunto, né? Tá, podemos fazer assim, então. Por favor, professor. Pode. Eu vou pedir para quem for fazer a pergunta vir aqui à frente, porque os professores, servidores dos outros campos também estão acompanhando. Bom dia a todos, parabéns ao professor pela palestra, bom dia. Muitas coisas que a senhora falou vêm de encontro com... muitas coisas que ela falou vêm de encontro com o que eu sou. Eu vou falar agora. Eu sou catedrático do curso de Química, professor mais antigo, né? Faz 12 anos que eu dou aula aqui. Eu dei 2 anos de aula na Unicamp, eu vim para cá, entre 2004 e 2006, enquanto eu fazia pós-doutorado lá. Eu sou formado, estudei na Faculdade de Engenharia da UF, sou mestre e doutor em Química, Físico-Química pela Universidade de São Paulo, né? Sou pós-doutor na área de Química Ambiental. Bom, eu leciono a parte mais dura da Química, que é a parte de Física aplicada à Química. E eu tive uma boa formação. Eu fiz 4 cálculos, 2 álgebras, 2 estatísticas, 2 disciplinas de programação e fiz um curso de Mecânica Quântica Avançada como optativo. E o que eu enfrento aqui? Eu dou aula no 5º e 6º período. Infelizmente aconteceu uma coisa que eu chamo de desgraça aqui, que é o seguinte: eu vou dar no 5º e 6º período fazendo termodinâmica. Conheci termodinâmica, mecânica estatística, fundamentos de mecânica quântica e teoria cinética dos gases e cinética química. Isso eu preciso de equações diferenciais de primeira ordem, segunda ordem, derivada, limite, integral, transformada de Laplace e álgebra. Muita álgebra, né? Mecânica quântica se constrói com álgebra. Então o que acontece? O aluno matricula minha disciplina, aí ele começa a não entender nada. Eu pergunto para ele: como é que você foi em cálculo e física? Ele fala: não fiz cálculo e física. Eu falo: então você não pode assistir minha aula. Ah, mas a prograde dá direito de eu assistir sua aula. Você dá o direito, só que você não vai entender nada do que eu estou falando aqui. Porque é como se você mudasse para a Alemanha para fazer doutorado, graduação em filosofia na Alemanha, mas você não sabe falar alemão. Você não vai aprender a graduação lá, não é porque você não sabe o conteúdo que eles vão te ensinar, é porque você não sabe alemão. Se você não sabe a linguagem da matemática, você não sabe a linguagem da física. Se você não sabe a linguagem da física, você não vai entender nada do que eu falo. Então eu já tentei todas as estratégias que a senhora pensar. Eu dou 3 provas teóricas, dou 1 prova de laboratório e dou 10 relatórios semestrais individuais para fragmentar a nota para facilitar para eles. Eu faço a estatística de até 2006 a 2008, 2009, quando o método de ingresso era diferente, a taxa de reprovação da disciplina era em torno de 15% a 20%. Hoje é mais de 80%. O que acontece? Eu tenho aluno que está fazendo a disciplina pela 8ª vez. E eu montei o gráfico no Excel do sujeito. O que acontece? Ele está pela 8ª vez e ele é um exponencial decrescente. Ou seja, a matéria é a mesma, o professor é o mesmo, o livro-texto, a gente usa livro-textos variados, de autores consagrados, todos têm na biblioteca. Tem a estatística pior ainda, que é a seguinte: os meus alunos que trabalham, eles saem melhor do que os alunos que não trabalham, que a primeira coisa que eu pergunto, na lista de chamada, no primeiro dia, eu pergunto quem trabalha. E quem não trabalha, eu coloco um asterisco lá, quem trabalha. Que eu dou uma ajudinha para o aluno que trabalha. O que acontece? Nós temos todos os livros na biblioteca, eu faço aula de exercício para tirar a parte matemática, e aí chega o problema da abstração que você falou. Eles chegam, eles não sabem o que é um axioma, o que é um teorema, e uma coisa muito grave em ciência exata, na área de química e de engenharia, que eu trabalho na interface da química e engenharia química. Eles não sabem análise dimensional, porque a matemática pura não ensina isso. Então onde que eles vão aprender análise dimensional? A análise dimensional, gente, para quem não sabe, por exemplo, densidade é massa sobre volume. Então você vai expressar a coisa em quilo por metro cúbico. Eles não sabem fazer transformações com isso. Quem não sabe fazer isso, não tem jeito de se dar bem em ciências exatas. Ok?
E os poucos que fazem cálculo, a hora que eu vou aplicar, eu peguei um curso do Miller, não sei se você conhece, um livro de 1923. Ele montou um curso de Applied Mathematics for Chemistry and Chemical Engineering. É um livro todinho de quase 1000 páginas, só de cálculo, usando só exemplos práticos de química e engenharia química. Eu uso esse livro. Então meus problemas são todos voltados para o problema do dia a dia, não tem nada de abstrato. Aí eu vou dar aula, eles não entendem, mesmo sem fiz cálculo, que integral simples, significado geométrico é a área abaixo da curva. Aí você dá uma função lá para fazer integração no Origin, no Excel, ele não entende que a área que o Excel vai te dar abaixo da curva, ela vai significar a integral do cálculo numérico. Eles não entendem que uma regressão linear de uma função que é definida com a derivada, que o coeficiente angular da curva representa a derivada da regressão linear. Ok? Então nós temos esses problemas aqui, terríveis. Estou falando terríveis porque eu já fui coordenador do curso de Química em 2006 e nós estamos com esses problemas e as coisas vão variando. Aí corre aquele boato, o professor é rigoroso demais. Eu dou aula também no mestrado e no doutorado, nós temos mestrado e doutorado. E o que acontece? Não é isso. Você pega o mesmo aluno, eles não estudam. Aí vem a questão que o professor Jussiano falou da motivação. Como trabalhar a motivação desses alunos, tá? Eu entendo eles entrarem na universidade com uma formação muito ruim, desse ensino médio nosso fracassado. Só que eu não entendo eles entrarem na universidade, com todo o apoio da universidade, de ter monitores, eles não quererem melhorar na carreira. Entendeu? Não quererem virar bons alunos estudiosos. Tem aluno que, apesar de apresentar emenda na primeira semana de aula, eu faço um preâmbulo de tudo que vai ser dado, ele vai me perguntar que livro vai ser usado no segundo mês de aula. Ele não vai nem na biblioteca. Um dia, eu fiz um teste muito bobo. Eu falei, vão na biblioteca, agora vamos lá para vocês pegarem os livros. E eles não sabiam entrar nos corredores da biblioteca, entrar na área química, físico-química e pegar os livros na biblioteca. Não sabiam. E os que sabiam, não sabiam procurar no livro no índice. Procura aí, derivadas parciais aplicadas à química. Eles não sabiam. Tá certo? Então nós temos problemas sérios no ensino dos dedos. Apesar de eu ser formado na faculdade de engenharia, eu fiz as disciplinas de educação como complementar na USP, quando eu fiz mestrado do doutorado, então fiz disciplinas de didática geral, fiz psicologia da educação, tenho essa formação moral, tá? Na área de ensino. Então, embora eu seja das ciências exatas, eu tenho essa formação também. Estudei Vygotsky, estudei Piaget. Concluindo, não tenho o que fazer se o aluno não tem boa vontade. E não quero, não tem. E aquilo que a senhora falou, eu não faço também. Eu não empurro aluno de jeito nenhum. Tem aluno que largou o curso de química por causa de mim. Eu não empurro aluno. Eu não aceito jogar um aluno no ensino médio, para dar um ensino médio, que não sabe interpretar a tabela periódica. Aluno de quinto, sexto período, ele não sabe interpretar a tabela periódica. O aluno não sabe fazer regra de 3. Entendeu? O aluno não sabe o que é um gás, um líquido e um sólido. Eu não posso deixar uma pessoa dessa ir para o mercado de trabalho. Porque ele vai vai ajudar a formar um punhado de gente que não sabe nada, vai ser pior do que ele ainda. Então eu tenho esse pensamento veio da minha escola de USP, de UFO, de Unicamp e dos estágios que eu fiz na Europa também, porque no meu doutorado eu fiquei uma época na Europa. Então, inclusive na Universidade de Coimbra, porque lá fiz estágio no laboratório do professor Christopher Brad, que é um inglês que é professor lá. Então, meu orientador era belga, então eu tive um pouco de formação belga, né? Então, eu não acredito, e como eu tenho experiência em 3 universidades, que com coisas simples, igual o professor Justiano falou, não é só se fora que vai resolver isso, muito pelo contrário. Nós temos que passar por uma discussão profunda. Essa geração que você falou que é digital, nós temos um problema grave com ela. Por quê? Eles usam o meio digital porque eles querem que é o lazer, mas você dá uma coisa simples para eles fazerem no Word e no Excel, eles não dão conta. O que eles sabem do mundo digital? É só o WhatsApp, Facebook e Instagram. Eles não sabem usar o lado bom do meio digital. Quando eu fazia cálculo, a gente fazia derivados no método dos espelhos. A gente usava papel logaritmo, porque não tinha calculadora. Isso em 1992. E o que acontece? Eu tive que aprender, aí surgiu computação, a gente programava com Fortran, aí começou a sair os programas Origin, Excel, essa coisa toda. Então, eu não vejo muita solução fácil para essa turma, porque falta boa vontade. Eu acho que não é só a questão de ser da era digital, falta boa vontade, eles entram na universidade de um jeito. Eu, por exemplo, mesmo tendo feito um curso de engenharia na época, eu encarei o vestibular de 7 candidatos por vaga. Eu tive que estudar para entrar na universidade. O que eu vejo? Eles entram muito fácil na universidade, aí eles têm a impressão que a coisa vai ser fácil também.
que eles vão ser empurrados aqui, só que o que acontece no mercado de trabalho? Aí não tem, aí o mundo acaba, né? Porque o que acontece? Aí não tem coisa fácil. Tá? Então eu queria que a senhora falasse uma experiência bem geral mesmo, o que a senhora acha do perfil desses alunos dessa área digital mais moderna? Seu nome me lembra, por favor? Leonardo. Não, a Leida falou Leonardo, né? Leonardo. Ok, professor Leonardo. Obrigado pelo depoimento e desabafo. Né? Eu estava aqui preocupada se eu teria que falar sobre tudo, porque tem muita coisa que você comentou aqui que eu não tenho solução também, né? Bom, vamos pensar nesse aluno que chega para a gente. Ele tem uma experiência social e escolar que é muito diferente da experiência que nós tivemos. Nós, como alunos da educação básica. Até na nossa época, eu acho, eram poucas as pessoas, era uma parcela da população que estava na escola, que não era a população toda. E aí existia uma maior proximidade entre o nosso perfil como alunos da educação básica e os professores. Então a gente conseguia dialogar melhor, né, os valores parecidos. Então a gente acabou sendo aluno de sucesso, né? A educação não apresentava tantos problemas, porque eu acho que existia uma certa semelhança social entre professores e alunos. Agora todo mundo está na escola. E esse todo mundo inclui muita gente que é diferente da gente, que não tem os mesmos valores, os mesmos hábitos, as mesmas habilidades, tá? E aí a gente tem que lidar com esse aluno que não valoriza as mesmas coisas que a gente, e a gente fica perdido, né? E aí a gente tem que aprender a lidar com isso. É um grande desafio, você apontou vários problemas que acontecem aí, mas muitas vezes não eu acho que não é só falta de interesse do aluno. Eu acho que ele fica perdido, ele não sabe viver nesse mundo. E aí ele precisa de alguma orientação, né? de um trabalho junto com ele, né? Os meus alunos são todos diferentes também. E aí eles... eu tento aprender com eles esses diferentes valores que eles têm e tentar fazer uma conexão com os meus valores, né? Aí vem muito da minha... Eu estou falando aqui de experiência, eu não estou falando mais de teorias aqui, tá? Porque talvez teoria nessa coisa da gente considerar as diferenças culturais que as pessoas têm. E elas estão no mundo estrangeiro para elas. Da mesma forma que pode ter pessoas assim, que entraram fácil na universidade, então acham que aqui vai ser fácil, eu vejo exemplos também de alunos que, por valorizar muito a universidade e por ter tido essa oportunidade, eles têm um comportamento, uma atuação que é muito melhor do que aqueles que tiveram mais dificuldade para entrar. Eu tenho exemplos de alunos assim, que a valorização que eles dão para a universidade é algo espetacular. Então, assim, eu acho que são casos e casos. Quando a gente generaliza, a gente fica meio estagnado. E eu gosto de olhar caso a caso, né? Por exemplo, agora eu estou com uma aluna que é surda-muda, é o meu maior desafio agora. Ela é surda e muda e durante a aula eu tenho intérpretes de Libras. É a primeira vez que eu estou vivendo isso como professora e eu estou muito preocupada com ela, porque eu não sei como é que está sendo a tradução. Não sei. Né? Porque se já é difícil, para o meu aluno, a comunicação eu sei que não é direta, eu sei que tem ruídos, eu sei que o que eu falar não é exatamente o que ele está ouvindo. Com ela, então, a minha preocupação é maior ainda, porque eu não sei como é que o intérprete está compreendendo o que eu estou falando e como é que ele está passando para o aluno. Tá? Eu prefiro encarar, então, o meu grupo de alunos como um grupo de pessoas diferentes, como pessoas que vêm de uma cultura diferente, que podem ter alguns mais parecidos comigo, outros menos, mas são pessoas diferentes e como tal, todas merecem meu respeito, todas merecem o meu trabalho,
para tentar fazê-los avançar. E por mais que eles não atinjam o patamar que eu gostaria que eles atingissem, eu procuro ver o quanto que eles progrediram com relação a ele mesmo. Se ele não chegou na minha aula sem saber o que é uma reta, qual que é a equação de uma reta, ele chegou no final do semestre, ele não sabe calcular integral, uma integração por partes, mas ele entendeu o que é reta geometricamente, algebricamente, ele cresceu. Isso aí pode ser que em termos de nota ele vai ser reprovado, tal, mas eu vejo que aquela pessoa cresceu. Então, com esse desafio que a gente está lidando ultimamente, né? E eu incentivo muito o trabalho deles em grupos. E esse trabalho com os seminários, eles estão valorizando o trabalho em grupos, um ensinando para o outro. E aí a linguagem é mais próxima. E aí eu não tenho tempo para colocar coisas tecnológicas na minha aula, mas os meninos no seminário estão levando, eles estão levando as coisas deles de tecnologias para a aula. E aí eu vejo a coisa se transformando aos poucos. Né? A gente está vivendo um grande desafio na educação, para incluir todo mundo. E aí a gente tenta fazer a partir da experiência cotidiana. Como eu disse, eu não tenho uma solução aqui para todos os problemas, mas eu tenho consciência dos desafios e eu tento resolvê-los à medida que eles vão surgindo na minha prática. Tá? Não te dei uma resposta assim... a solução, mas eu estou te dando o meu posicionamento a respeito desses problemas que você aponta, tá? Obrigada pelo relato. Obrigado. Tem alguma outra pergunta, professora? Acho que estava perguntando aqui. Não, é porque é por causa da transmissão. Nós vamos ligar o sem fio? Gente, eu só vou pedir para as perguntas serem objetivas, porque senão a gente não consegue esgotar e a gente quer aproveitar o máximo possível todos os palestrantes. Bom dia, meu nome é Lourdes, eu não sou da área das exatas, né? Na verdade, eu sou da área da linguagem, eu sou da letras, mas a minha, como doutorado, é educação. E aí a minha pergunta é bem objetiva mesmo, assim, no sentido de que, tudo bem, você falou da sua experiência enquanto uma professora que vai enfrentando esses desafios com a questão do cálculo. Eu enfrento um desafio parecido que é da área da linguagem, né? Porque assim, eu acho que grande parte dos problemas que vocês enfrentam nas outras disciplinas é porque os alunos não sabem ler, né? Essa é uma questão, eles leem e não entendem, então eles não sabem ler. Isso que o Leonardo falou de ir à biblioteca, eu desde, sei lá, eu estou aqui também desde 2006 e eu faço com eles, todo semestre eu faço como prática mesmo, ir à biblioteca com eles, fazer a visita, pedir as pessoas para poder, né, o pessoal que trabalha, mostrar como é que funciona, faço o exercício de identificar o livro. Então, ok, é uma coisa que eu faço porque, né, se não faço isso, não adianta eu pensar que os alunos chegam a saber porque eles não sabem, né? Mas a minha pergunta é a seguinte, a sua experiência é uma ação que você está fazendo enquanto uma professora da disciplina. E quanto ação institucional, a UFMG ela tem alguma política que seja institucional? Porque a gente lida, isso que você disse no final, é a verdade mais dura que a gente... É a melhor e a mais dura, porque nós vivemos com alunos que sequer imaginaram um dia poder pisar numa instituição federal ou no ensino superior. E eles estão aí. E não adianta dizer, olha, o ensino médio é uma porcaria, tudo bem, mas eles chegaram, eles estão aqui, o que nós vamos fazer com eles? E eu acho que isso não pode ficar só no nível de uma ação individual, de uma ação pessoal, né? Eu acho que isso é uma política que tem que ser institucional, porque eles estão na universidade, então você faz esse movimento, mas o outro não faz, o outro não faz, e aí, como é que vai ser? Então, minha pergunta é só nesse sentido. Obrigada. Aí tem que mudar, né? Tem que ficar no sem fio. Não. Tá funcionando? Tá. Bom, Lourdes, né? Quando a professora Leida me convidou para vir aqui, eu falei com ela assim, olha, eu não sou pesquisadora sobre ensino de cálculo,
como eu disse aqui para vocês também, eu não estou falando em nome do departamento de matemática, eu estou contando a minha experiência, né? Mas o que eu sei que tem na UFMG? A gente tem um projeto de pré-cálculo que os alunos, de forma opcional, podem fazer antes de começar o cálculo. E temos a monitoria, né, que acompanha os alunos de cálculo, das outras disciplinas também. E no caso específico do curso de matemática, a gente está fazendo um projeto muito legal esse ano, que essa experiência é parte desse projeto, que os professores do primeiro período, do primeiro ano, né, do primeiro e o segundo período, eles trabalham juntos. A gente se reúne toda semana para cuidar de casos problemáticos, para o conteúdo de um ajudar o conteúdo de outro. Então a gente está trabalhando em equipe. E aí um dá ideia para o outro, tal, e os alunos, a gente passa para casa, pede para o professor fulano fazer isso, tal, porque a gente sabe como que está acontecendo. E, simultaneamente, os alunos, os veteranos, tem um projeto de apadrinhamento. Né? Os veteranos apadrinham os calouros, para ensiná-los, olha, é melhor você fazer, se você tomou bomba aqui, é melhor você fazer essa disciplina logo, porque ela vai amarrar lá na frente. E porque eles têm uma experiência, uma proximidade maior, tanto em termos de cultura, quanto em termos de... Fica mais à vontade, né, de conversar com o colega. Os alunos do primeiro ano de matemática, do curso de matemática, se sentem mais acolhidos. Porque o aluno, quando chega na universidade, ele fica muito sozinho, muito perdido, não sabe o que faz. E aí, quando ele vê os colegas veteranos e a equipe de professores preocupada, trabalhando junto para acolhê-los, eles se sentem mais confiantes. E eles sentem a vontade para falar dos problemas que eles têm, para buscar ajuda. Então, eu acho que esse projeto do primeiro período está sendo proveitoso. Mas eu acho que não existe mesmo um projeto para todas as turmas de cálculo. Tá? Existe esse projeto para o primeiro período da matemática, que envolve os alunos veteranos e os professores, e o coordenador colegiado, né? E isso está sendo bem bacana. Aí eu quero aproveitar então para falar que... Eu não acredito muito em trabalhos que vêm de cima para baixo, né? Não adianta a reitoria, a Prograde falar assim, professor, você tem que falar assim, tem que fazer assim na sua aula. Essas orientações vão surtir algum efeito, podem mudar alguma coisa, mas eu vim falar aqui da minha experiência porque eu acho que a principal transformação que pode fazer diferença é a minha transformação. A minha como pessoa. Isso eu levo isso para a vida, tá? Quando eu quero transformar alguma coisa, eu não tento transformar o outro. Eu penso assim, o que eu posso me transformar? Né? Como professora ou em outros contextos como cidadã, digamos assim, né? Então, o que eu estou contando aqui é a minha transformação como professora. Como que eu fui lidando com esses desafios. E aí eu me lembro, quando eu estava no doutorado, porque eu fiz o mestrado em matemática, depois eu fui fazer o doutorado em educação matemática, e mudou bastante as teorias que eu estava estudando. E aí estava afastada por 4 anos fazendo doutorado, e aí num seminário que eu estava lá assistindo na Unesp, na plateia, alguma coisa estava sendo discutida, tal, na plateia eu falei assim para os meus colegas, eu estou com medo de voltar para a minha sala de aula. Porque eu não sou mais a professora que eu era e eu não sei que professora eu vou ser. Porque aqueles questionamentos que estavam acontecendo estavam mexendo comigo. E eu vi que eu tinha que mudar minha prática. Mas a gente tem essa formação que fala pra gente que a prática deve ser assim, assim, assado. Mas isso começou a entrar em conflito em mim. Então, eu acho que eu hoje sou um produto desse conflito entre a formação que eu tive e os desafios que me foram colocados e os referenciais teóricos com os quais eu tive contato, que mostraram que minha prática não estava legal. Já dei muita bomba em cálculo. E aí eu resolvi me mudar. É lógico que a minha transformação não resolve tudo, tá? Mas muda um pouquinho. E eu acho que a gente, professor, em cada aula a gente aprende, cada aula a gente muda um pouco.
E aí aos poucos essa transformação vai acontecendo. A gente não muda do dia para a noite, mas a gente vai se transformando aos poucos e essa transformação envolve os alunos. Tá? Então, eu não tenho uma receita, desculpa, mas eu tenho a minha experiência para contar, tá bom? Uma última pergunta? Professora. O microfone. Tá, então as duas últimas perguntas. O professor Gilmar, não sei. Aí tá vindo aqui. Bom dia, meu nome é Gilmar. Eu queria fazer a primeira pergunta. Os exemplos, pelo que eu entendi, que você citou, são de alunos de cálculo, mas da licenciatura em matemática? Sim. Então, segunda, você não acha que o perfil de... Por exemplo, eu dou aula para 5 cursos diferentes, e eu percebo que os alunos de cada curso, eles são diferentes. Por exemplo, eu vejo que eu tenho... os alunos da engenharia florestal são alunos que se destacam mais na disciplina que eu leciono do que os outros. Então, você acha que alunos de licenciatura em matemática já não têm um perfil mais propício para o cálculo, que nem os exemplos que você citou? Eu tentei fazer o limite fundamental utilizando triângulos. Foi um fracasso. Você olhava assim para os alunos assim, eles com aquelas caras assim. Aí na hora que você vai lá e coloca número, que você começa a fazer conta, aí eles vão assim, agora sim, você tirou esse X daí, esse maldito cara, agora dá pra gente seguir. Então você acha que o perfil dos alunos que você citou como exemplo são diferentes, por exemplo, se você tivesse tentado fazer isso daí para alunos da engenharia? Bom, certamente, Gilmar, o perfil é outro. E aí o que tem... E aí eu já tive turma, por exemplo, de engenharia aeroespacial, que são alunos que se decidiram entre o FMG e ITA. São alunos assim, que sonho de qualquer professor, né? Então, ali a gente não tem trabalho nenhum. Mas, ao mesmo tempo, eles são alunos que sustentam essa ideologia da certeza que eu falei. Tá? Então, tem esses alunos que são muito bons. Eu também já fui professora de cálculo, a disciplina chama matemática, mas para geografia, em que a disciplina chama matemática, mas o conteúdo é cálculo, e os alunos muitos vão fazer geografia porque não gostam de matemática, não gostam de área de exatas, aí chegam lá no primeiro período e tem uma disciplina de matemática. E aí com eles eu trabalhei projetos de modelagem matemática, e a avaliação foi assim, 60 pontos de provas e 40 pontos nesses projetos. E, aí tem esse aluno que eu falei do que agradeceu por eu respeitá-los, era aluno da engenharia, não era aluno do curso de matemática. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu acho que a gente tem que se adaptar a cada perfil. Alunos de determinado curso, se eles sabem muita matemática, a gente pode puxar mais a matemática. Se da geografia, que tem muita dificuldade, a gente tem que trabalhar com conceitos, com ideias mais básicas para eles conseguirem avançar. E o exemplo que eu dou da matemática, no curso de matemática, falando do rigor metodológico, da lógica dedutiva, é por causa do perfil deles. Né? Então, eu acho que o que tem em comum em todas essas experiências é olhar para a turma, para o perfil da turma e buscar alternativas que vão ao encontro dessas necessidades deles. E da necessidade de aplicação, da necessidade de trabalhar com matemática mais pesada, porque eles dão conta. E aí a gente trabalha, se adapta de acordo com o perfil da turma. Por isso é importante conhecer os alunos, conhecer a turma. Também tem outro ponto, porque você falou que 25% da sua pontuação é de seminários, e pelo que eu entendi, cada grupo vai ter uma questão, que nem você falou que são 2 temas agora para a próxima aula. E você também falou que você não empurra aluno, mas você não vê que isso daí é um jeitinho que nem eu, por exemplo. Eu tenho 12 pontos que são dedicados à lista, então é 88% de provas.
As minhas provas são em duplas com consulta. Eu acredito que isso daí, eu diminuo a retenção, tanto é que nesse último semestre eu tenho 3 turmas, gira em torno de quase 200 alunos. O meu índice de retenção foi 16%, que eu acredito que seja baixíssimo, mas a análise que eu faço é porque eu tinha muitos alunos reprovados, alunos que estavam fazendo pela segunda, terceira vez, então são alunos que tinham uma chance maior de serem aprovados, mas eu considero que isso daí é um jeitinho que eu faço. Aí você está me perguntando se o seminário seria um jeito de empurrar os alunos? É. Aí... Porque na hora que... Peraí. Não, Olha só, na hora que você apresentou os 2 gráficos de prova, que são totalmente diferentes do meu se assemelha a uma gaussiana. Nos extremos você tem pouco, você tem mais gente no meio. Nos seus 2 gráficos, para a primeira e segunda prova, você tinha ali abaixo de 40 um número expressivo de pessoas. Ali no meio, que a gente considera que é a média, um número muito pequeno. E no outro extremo também um número considerável. Aí depois do seminário, o número à direita, ele quase não modificou. Só que ali o meio acabou sendo modificado. Mas é porque eu não acredito que o aluno tenha que mostrar numa prova o que ele sabe. Eu vejo na preparação dos seminários, os alunos vão me contando, professora, nós ficamos 2 manhãs inteiras ensaiando, preparando essa apresentação. Professora, eu aprendi muito por ter que falar para os meus colegas. Eles aprendem a estudar. Eu vejo um progresso deles como estudantes, como criando essa prática de estudar em grupo, de preparar alguma coisa, de falar sobre matemática, como um crescimento. Então, eu dou esses pontos para eles, eu dou no sentido, dou essa nota para eles, tranquila, porque eu sei que ali eles cresceram muito mais do que estudando sozinhos para uma prova e respondendo 4 questões. Porque ali eles crescem pouco em cada prova. E eu cada vez acredito mais nisso que eu falo, nessa tom de brincadeira com eles, às vezes, que a prova é só para eles estudarem, mas é uma realidade. Na prova eles não mostram o quanto que eles sabem. E eu vejo professores aparecendo ali na hora que eles estão falando na frente da turma. Uma menina, na quarta-feira, explicou alguma coisa de uma forma bem mais legal do que eu explicaria. E é uma aluna do primeiro período. Então eu vejo o crescimento deles ao se prepararem e ao fazerem esse seminário. E vejo também pessoas que na hora que tiveram que fazer uma apresentação desistiram do curso, porque olha, o professor vai ter que falar na frente e eu não dou conta disso, então eu não quero mais. E aí desistiu, então foi um choque de realidade ali para ele que ele foi embora. Então assim, não é só caso de sucesso também não, tá? Mas é isso, eu vejo o crescimento deles ao se prepararem para esses seminários. E aí essa nota que é dada no seminário maior, eu acho que ela é bem mais justa do que a nota que eles têm na prova. Bom dia, professora. Bom dia, colegas. Eu sou o Wellington de Albuquerque, vice-diretor da FH. Eu sou da área de humanas, eu sou sociólogo, mas tenho interesse na área de estatística, leciono métodos quantitativos para a área de humanas. Minha pergunta é bem objetiva. No momento, a senhora falou que não vamos ensinar os licenciandos em matemática como ensinar geometria, vamos discutir outras coisas. Aí eu pergunto, então quem vai ensinar eles a ensinar geometria? A outra pergunta a senhora mencionou que o livro didático é muito algébrico e pouca geometria, que a geometria fica para o final e acaba não dando tempo. Aí eu pergunto, quem definiu o material didático, o livro que tem mais álgebra do que geometria? E completando, já que a geometria fica para o final e não dá tempo, eu também nunca consigo terminar o que eu quero, o que eu preciso, né? Acho que ninguém consegue. E como nós temos que ser psicólogos, psicanalistas, temos que estar de acordo com a parte de todas as modas intelectuais da área de humanas, eu conheço a área de humanas porque eu sou delas, não é isso? E nós temos que também ter um processo autopsicanalítico e os problemas de matemática têm que estar todos fundados em problemas empíricos, e nós sabemos que a ciência empírica é artesanal, não é? Ou seja, com essa quantidade toda de coisas que nós vamos ter que fazer para levar em conta a perspectiva do aluno, se não seria o caso então da gente dobrar a graduação de 4 para 8 anos.
né? Eu acho que é a única maneira, né? Aumentar o custo da graduação, já que é mais custoso, né? Porque a suscetibilidade psicológica do professor não é levada em conta, né? Nós somos aí campeões aí de doenças relativas ao trabalho. Então, se não é o caso, então vamos aumentar o tempo de graduação, é a única maneira. As perguntas são objetivas, mas não são objetivas de serem respondidas. Mas vamos lá. Sobre geometria, né? Eu falei que eu não vou ensinar como ensinar geometria. Isso é mais uma postura política minha da diferenciação entre ensino de matemática e educação matemática. Ensino, muitas vezes, só leva em conta o próprio conteúdo matemático. Então, assim, a gente tem relações trigonométricas no triângulo retângulo, a discussão fica só em cima do conteúdo matemático. Eu vou dizer como apresentar para a turma esse conteúdo matemático. E, ao contrário, eu falo de um campo da educação matemática, que leva em conta não apenas o conteúdo matemático, mas todas as questões educacionais, psicológicas, sociológicas, filosóficas, históricas, etc., da matemática. Então, é uma abordagem da geometria que não se limita à geometria. Por isso, eu diferenciei entre ensino e educação e geometria. Tá? Então, é mais uma postura política minha em relação de como deve ser a postura do professor de matemática. Sobre o material didático da geometria. Tem essa preocupação de ter geometria contemplada durante todo o livro, etc. Mas, culturalmente, o professor de matemática tem menos habilidade em geometria, porque ele foi formado assim, então a gente tenta reverter esse quadro. Então, tem um livro que a geometria está toda, não só a maneira como o conteúdo é abordado ao longo de todo o livro tem uma proposta, e o professor muitas vezes reorganiza essa maneira que o livro está para adaptar ao jeito que ele acha que é certo, ao jeito que ele aprendeu, que ele se sente mais seguro fazendo. Tá? Então, o livro didático não diz exatamente como acontece a aula de matemática, porque passa pela cultura escolar, pela cultura do professor. Tá? Então, o buraco mais embaixo, digamos assim, né? Tem muita coisa envolvida aí sobre a questão do professor, porque ele passa por todas essas tensões que você descreve, né? De isso é verdade, e ele tem que dar conta de 3 turnos de aula, e ele não consegue preparar sua aula. Ainda mais na formação do licenciado em matemática, a gente lida com uma dupla pressão, né? Na formação dele, ele tem todas as dificuldades do curso para lidar com os conteúdos e tal, e externamente ele sofre a pressão da desvalorização do professor. Então, são heróis as pessoas que querem ser professores de matemática hoje em dia. Professora Jussara, muito obrigada. A sua fala foi inspiradora e eu tenho certeza que vai ajudar, sim, a cada um de nós fazermos a nossa transformação, né?